descreve da seguinte forma: a ternura de suas vidas revela uma santidade consagrada a Deus. Elas excedem os padrões de ética e moral da sociedade ao seu redor. O chamado de suas vidas não vem de suas vizinhos ou nação, mas da natureza de Deus. Este é o primeiro distintivo: existe santidade em sua vida. Com isso, Paulo adiciona o primeiro dos dois distintivos negativos que desqualificam uma senhora de discipular mulheres mais jovens. Continue no verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Ou seja, existe não somente santidade nela, mas também existe graça. O oposto de graça ou brandura é descrito no verso como caluniadoras. Simplesmente, ela se recusa a destruir vidas e se propõe a edificar vidas. Se ela ouve uma fofoca, se recusa a dar pernas à fofoca. Paulo diz que essa mulher não está entre as senhoras que fofocam maliciosamente. E Paulo não segura nenhum golpe aqui. A expressão usada por Paulo pode ser traduzida como ela diaboliza. O substantivo masculino dessa palavra é sempre usada no Novo Testamento em referência ao próprio diabo. Então, Paulo está dizendo que as senhoras idosas não devem conversar com o diabo. E como o diabo conversa? Bom, uma coisa é que ele está sempre acusando os santos, sempre derrubando os crentes. Ele sempre interpreta as ações de alguém da pior maneira possível, como o próprio Satanás, que subiu à presença de Deus e disse: andei observando o piedoso Jó, mas estou convencido de que ele apenas adora a ti por causa da forma como tu o tens abençoado demais. Na verdade, Deus, se o Senhor retirar de sua vida algumas bênçãos, ele irá te amaldiçoar. Jó 1 e 2. Satanás é o acusador dos irmãos, conforme Apocalipse 12, 10. Nada destrói mais a harmonia da igreja local do que a fofoca, e homens são tão culpados quanto as mulheres. Mas as mulheres têm a tendência de conversar... Prestem muita atenção, circo vizinhança, circo região. Prestem muita atenção. Essa palavra é de agora para a eternidade. Na perdição ou na alegria sem fim, sem tradução. Satanás nem precisa aparecer. Precisamos de senhoras idosas na família da igreja que, ao invés de destruírem o corpo, edificarão o corpo, a santidade em sua vida e a graça em sua vida. Em terceiro lugar, existe sobriedade em sua vida. O terceiro distintivo também é negativo. Paulo diz no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Em outras palavras, elas devem ter o controle não somente do que sai da sua boca, mas também do que entra em sua boca. A palavra que Paulo utiliza aqui para escravizadas significa exatamente isso. Escravidão, que era utilizada para se referir à escravidão literal. Significa ser preso e controlado contra a vontade. Esse hábito, que elas pensaram que lhes daria uma fuga às pressões da vida, se torna uma prisão. Podemos ampliar o vício ao álcool e incluir qualquer coisa que controla as suas vidas, qualquer hábito que nos distancia dos relacionamentos, ministério e vida santa e piedosa. Pode até ser algo bom, mas algo que você permitiu que se tornasse um excesso. Lembro-me do escritor John Bunyan, que parou de jogar cricket porque percebeu que gostava demais daquilo. O que temos permitido atrapalhar a santidade em nossas vidas? Aqui está uma mulher que não depende de substâncias tóxicas para encarar o dia, mas depende do Espírito de Deus para encarar seu dia. E a propósito, isso é algo encorajador de forma intrigante, porque Paulo está falando isso para senhoras idosas e maduras na vida cristã. Isso nos mostra que alguns hábitos demoram muito para morrer. Alguns deles duram uma vida inteira de luta. Sentimos que jamais podemos baixar a guarda naquela área, nem sequer por um rápido instante. Assim como o apóstolo Paulo,
Essas senhoras aprenderam a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. De acordo com os historiadores, a ilha de Creta era conhecida pelo seu vinho. Alcoolismo e embriaguez eram em altíssimo nível, assim como o nosso país, onde as pessoas, inclusive crentes, estão desperdiçando cada vez mais dinheiro com bebidas alcoólicas e constantemente vemos noticiários de crimes envolvendo alcoólatras entre 9 e 12 anos de idade. Para a mulher rara na ilha de Creta, existe santidade em sua vida, existe graça na sua vida, existe sobriedade em sua vida. Mais uma, existe seriedade nela. Note o que Paulo inclui nos versos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e veja bem, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Bom, como você percebe, esse é o efeito dominó da vida de uma senhora piedosa. Esse tipo de ensino é tanto formal como informal pela palavra e pelo exemplo. Paulo não está falando aqui sobre a posição de mestre no ensino como um professor ou uma professora. Isso não está ligado à posição, mas a padrão. Essas senhoras idosas ganharam o direito de falar, aconselhar, discipular, tornarem-se modelos a serem seguidos, porque seguem a Cristo em seu mundo particular e em sua esfera de influência. Por vários anos, minha esposa tem trabalhado com aconselhamento de esposas de seminaristas. Existem cada vez menos pessoas disponíveis para ajudar essas mulheres que um dia serão esposas de pastores e missionários. Tenho acompanhado mais de perto o Ministério das Mulheres em nossa igreja, desenvolvendo programas maravilhosos de evangelismo, discipulado e aconselhamento. A líder do ministério me disse que 7 mulheres receberam a Cristo como Senhor e Salvador esses dias. O currículo para aquilo que vem em seguida se encontra aqui em Tito 2. Existem 7 disciplinas encontradas na vida de uma mulher piedosa nesse texto, e essas disciplinas serão o foco de nosso próximo estudo. Mas, por agora, Paulo faz uma pergunta e a responde. Onde uma jovem senhora encontra um modelo de vida? Onde estão as pessoas para as quais elas podem olhar e dizer: você é o tipo de mulher que eu quero ser? Meu amigo, em nossa cultura, esses pedestais estão praticamente vazios. Daí, mulheres veem a fé em Cristo Jesus e são remidas de toda iniquidade. E Deus purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Paulo espera que uma igreja saudável tenha mulheres mais velhas que buscam crescer espiritualmente e treinar jovens senhoras para um estilo de vida completamente novo. É interessante notar uma certa incoerência no ministério pastoral de Tito. Ele deveria ensinar todas as idades. Mas, apesar de ele ter que ensinar diretamente os homens idosos e as mulheres idosas, homens jovens e servos, perceba, ele não lida diretamente com moças ou jovens casadas. Na verdade, a palavra instruírem no verso 4, usada por Paulo ao dizer que as senhoras devem instruir as mais novas, é melhor traduzida como treinar as jovens casadas. É a palavra grega relacionada a autocontrole. O verbo no grego, instruir jovens recém-casadas, significa trazer a pessoa de volta ao bom senso. Trata-se então aqui de um treinamento pessoal, 1 a 1. Por quê? Porque a cultura está tão distorcida que essas jovens casadas nem sabem mais o que significa viver para alguém além de si mesmas. De acordo com uma pesquisa, as letras de músicas, nos últimos 30 anos, têm se tornado cada vez mais autocentradas. Pesquisadores utilizaram um programa de computador para analisar músicas e contar a porcentagem de palavras ligadas a pronomes em que se referem à primeira pessoa do plural, como nós, de nós, a nós, e comparar as ocorrências de pronomes da primeira pessoa do singular, como eu, meu, minha, de mim, para mim. De forma muito interessante, o resultado mostrou que nos últimos 30 anos,
pronomes da primeira pessoa do plural diminuíram drasticamente, enquanto os de primeira pessoa do singular aumentaram drasticamente. Um analista resumiu tudo muito bem ao dizer: temos só que admitir, estamos viciados no amor pelo eu. E a primeira coisa que as mulheres idosas ensinam às mulheres mais jovens é que a vida não gira em torno de amar a si mesmo, mas do amor autossacrificial. E nesse tipo de amor, a pessoa encontra de fato satisfação no casamento e no lar. É necessária uma senhora que já passou por esse tipo de experiência e cresceu em Cristo, de forma que agora pode compartilhar seu aprendizado, ensiná-lo e se tornar modelo. O fato de Paulo mandar as senhoras ensinarem as mulheres mais jovens a amar seus maridos e filhos é porque isso não era comum, não é verdade? A jovem recém-casada já está casada há tempo suficiente para saber como o seu marido é teimoso, cabeça dura. Ela pensa que se casou com o único homem que Deus criou daquele jeito, mas a senhora idosa vem até ela e diz: olha, são todos assim, eles já saem da caixa desse jeito. Deus precisa trabalhar na vida dele para purificá-lo. E a propósito, Deus também precisa realizar a mesma mudança em você. Quais mulheres se qualificam para ser esse tipo de senhora idosa? Não mulheres perfeitas, mas mulheres em progresso, que também estão sendo purificadas por Cristo para se tornarem zelosas de boas obras. Deixe-me concluir com um testemunho. Por quase 20 anos, Elisa serviu como líder de um ministério com mães de crianças ainda na idade de pré-escola. Um ministério maravilhoso dedicado a aconselhar e ajudar essas mães em suas lutas. Elisa escreve: provavelmente eu sou a mãe com a menor probabilidade de liderar uma organização focalizada em mães que impacta milhares de vidas para o Evangelho. Eu cresci num lar desestruturado. Meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Minha irmã mais velha, irmão mais novo e eu fomos criados por uma mãe alcoólatra. Apesar de minha mãe ter tido boas intenções, minhas lembranças são dela cuidando apenas de si mesma e não de mim. O álcool alterou seu amor. Ainda me lembro dela dando tchau para mim em nosso sítio segurando um copo de uísque. Todas as manhãs, eu a acordava às 7 horas na tentativa de fazê-la levantar e ir para o trabalho. Claro, houve momentos felizes, como no Natal e aniversário, quando ela exagerava, fazia festas enormes para seus filhos. Mas até mesmo aqueles dias terminavam com o brilho ofuscado do álcool. 10 anos atrás, quando me pediram para liderar essa organização e ministério, um ministério vital que nutre muitas mães, eu me coloquei imediatamente de joelhos. Como Deus poderia me usar, eu que nunca fui mãe, para nutrir a vida de milhares de mães? Daí a resposta veio: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus pegaria minhas limitações e as transformaria em oferta a Ele, e me faria entender que sua graça é suficiente em meio às minhas fraquezas. Esse é o tipo de mulher que Deus pode usar e usará no efeito dominó da vida piedosa. Ela possui sobre si mesma um senso de seriedade, de sobriedade, uma graça e uma conduta santa de vida. Seus lábios e sua vida são testemunho, não de si, mas de Cristo. Na verdade, a senhora piedosa não verá nada em si mesma que seja digno de ser imitado. Assim ela irá, na verdade, testemunhar da suficiência da graça de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.